Olá, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. E vocês? Como passaram a semana? Tudo bom, né? Então, estão gostando lá de aprender um pouco sobre música erudita? É bom, né, gente? Porque é bom que desde pequeno vocês já vão, né, criando, né, ampliando o conhecimento sobre a música erudita e isso vai fazer muita diferença lá na frente, né? O nosso gosto musical, né, aprender a gostar de coisa boa depende muito de tudo aquilo que a gente ouve desde de criança. Então é importante vocês já irem se familiarizando com esse tipo de música, né, música de orquestra e tal. Então hoje nós vamos mudar um pouco aqui o foco do nosso estudo, vamos fazer uma análise de uma obra de arte. Então, a ficha de leitura de hoje é Venise, Le Nuage Rose, do pintor francês Paul Signac. Então, o que, que ele está retratando? A cidade de Veneza e Nuage Rose quer dizer nuvem rosa. Ele pintou essa obra em 1909. Então, o que, que a gente já até estudou um pouco disso, né? Vocês vão perceber, já já eu vou aproximar a tela aqui, que esses pintores aí do começo do século XX, né, os pintores das vanguardas europeias, das escolas de arte moderna, eles estavam pesquisando maneiras novas de pintar, porque a arte acadêmica, aquela arte que se parece com uma fotografia, aquela pintura, né, que é quase uma fotografia, ela não tinha mais sentido, porque tinha sido criada a máquina fotográfica. Então, os pintores, cada um estava pesquisando a luz, o outro estava pesquisando a sobreposição de cores, como é o caso do Paul Signac. Ele sobrepunha os pontos, né? Então, por exemplo, se eu sobrepor um ponto amarelo em cima de um ponto vermelho, eu vou ter o alaranjado. Se eu sobrepor um ponto amarelo em cima de um ponto azul, eu vou ter o verde. Então, eles queriam criar essa terceira cor a partir do uso de duas cores. Eles usavam principalmente as cores primárias aí para compor as suas telas, né? Então, o Paul Signac, ele adorava pintar barco. Então, essa obra que vocês vão conhecer é uma entre muitas obras, né, com esse tema aí de barcos que ele pintou. Então, eu vou aproximar aqui a tela de vocês, ó, por aqui mais pertinho, né? Deixa eu enquadrar ela aqui direitinho, ó. Estão vendo que bonita? Pera aí. Vou apoiar o cavalete aqui, senão cai tudo. Aí, ó. Não, ainda não deu certo. Pronto. Olha que lindo, né? Então, o que que ele está retratando aí? É um entardecer na cidade de Veneza. Então, se a gente olhar lá no fundo da tela, vai dar essa ideia do entardecer mesmo. E então, o que que tem aqui na frente? Aqui na frente, ele ele preenche o barco e o contorno do barco com cores mais fortes, vocês podem observar, né? Aparece o verde, o azul aí, ó, dando o contorno dos barcos. Então nós já estudamos essa técnica de pintura, o pontilhismo, né? Que você vai preenchendo a tela com várias cores, ó. Então ele explorava muito a combinação de cores quando ele usava essa técnica do pontilhismo aí, o Signac. Então, o que que a gente percebe? Que essa paisagem, o gênero, né? Que gênero de pintura que é? O gênero é marinha, né? É uma marinha que ele pintou. Então, com barcos e tal. E lá atrás vocês podem ver que tá mais claro, mais rosado, né? E essas cores, elas, na verdade, elas dão uma sensação de tranquilidade, assim, pra gente. É isso que a obra, ela passa. Então, vocês estão percebendo aí a sobreposição dos pontinhos, ó? Dá pra ver de pertinho? Então, eu coloquei também essa obra aqui na plataforma para vocês analisarem, né? Por exemplo, vocês conseguem perceber, assim, as cores aí nesses pontinhos? A sobreposição dos pontinhos, né? Qual que é o formato desses pontinhos, por exemplo? São mais arredondados ou não? E as cores, né?
Que cor que dá pra ver, assim, quando você olha pra tela, qual que é a primeira cor que aparece, assim? Ah, eu acho que aparece mais o verde do barco. Cada um acha uma coisa, cada um tem uma percepção diferente, né? Por exemplo, o que está mais perto, o que está mais longe, né? Qual que é a sensação que a gente tem ao observar essa imagem? Né? Dá para a gente perceber que tem várias distâncias representadas aí pelo pintor, né? E as formas que ele usou nas velas aí dos barcos, lá atrás nas casinhas, tem várias formas que dá para vocês identificarem algum tipo de forma. Deixa eu passar aqui para trás agora. Então, ó, é importante, né? É importante a gente ir fazendo essa leitura de obras para também a gente ir se familiarizando com as obras de arte, né? Porque isso são, quando você analisa cores, formas, todo esse conhecimento que vocês vão adquirindo, também já é uma alfabetização visual que vocês estão tendo, né? Aprender a trabalhar com as cores, com a sobreposição. E isso com certeza é um conhecimento que vai sendo acumulado e que vocês sempre vão recorrer a ele para, na hora de. Em várias situações da vida, vocês vão recorrer a esses conhecimentos que vocês estão adquirindo desde agora, né? Quando ainda são tão pequenininhos. Então, o que a Kátia vai pedir para vocês fazerem aí é o seguinte: vocês vão fazer um desenho de um barquinho, ou no rio, ou no mar, pode fazer um fundo, né? Fazer o céu lá no último plano, como ele faz aqui, ó, tem o céu lá atrás. Depois vocês podem pôr uma paisagem ali no plano médio, onde estão vendo as casas aqui, ó, né? Vocês podem colocar mata ou montanha, como vocês quiserem, e a água vocês vão jogar aqui na frente, tá? Então nós vamos, onde vai estar o barquinho. Então nós vamos criar três planos. O primeiro plano, que é aqui onde está o barco, como na obra do Sinhá. O segundo plano, que é um plano médio, onde você vai colocar a margem, por exemplo, do rio aí, ou a linha do horizonte, pode ser montanha, pode ser floresta, ou casas, no caso, por exemplo, você pode retratar um rio que passa dentro de uma cidade, como a em Brotas, por exemplo, né? E lá atrás o céu. Então, vocês já vão começar a aprender a trabalhar com planos dentro da pintura. Agora, para essa apreciação e essa leitura ficar assim mais efetiva, seria legal a gente fazer uma live. O que vocês acham? A gente fazer uma live para a gente conversar sobre a obra, né? Para eu ver como é que vocês estão entendendo essa parte aí de sobreposição de cores e tal. Eu acho que vai ser uma boa. Então, a gente pode ir conversando com as mamães ali no grupo do WhatsApp e tentar achar um horário legal, né, pra gente fazer uma live no período da tarde, porque a parte da manhã eu já tô com a manhã bem cheia, assim. E eu acho que dessa maneira a gente vai aproveitar muito mais essa leitura, né? Porque aí eu ouço vocês falando, vocês vão desenvolvendo vocabulário com relação às cores, às formas, né, usadas pelo pintor aí. Então, nessa análise aqui, nós estamos vendo dois tipos de interpretação. A análise formal, que está relacionada com as cores, com as formas, com as linhas, apesar de não ter muita linha aqui, né? São só nuances assim e conseguida através dos pontos, e análise interpretativa, que é você imaginar que horas do dia que o pintor retratou, se tem gente aí dentro desse barco, se tem barulho, né, se tem som de água. Essa seria a análise interpretativa da obra. Então, formal e interpretativa, tá? Com relação a cores, formas e uma narrativa que você cria olhando para essa pintura. Então, eu vou deixar essa tarefinha aí para vocês fazerem essa paisagem com barco. E nós vamos conversando para ver se vocês topam fazer essa live. E a gente vai conversando lá no WhatsApp para ver se isso vai dar certo. Eu quero muito que dê, tá bom? Então, dessa maneira, já vou me despedindo. Espero que vocês tenham gostado, né, da obra do Paul Signac, de pontilhismo. Seja tão
craque em pontilhismo, né? Já é a segunda vez que a gente, terceira vez, eu acho que a gente fala disso, de pontilhismo. Dessa forma, eu vou me despedindo. Desejo uma ótima semana para vocês, com muita proteção de Deus, né? E tchau, tchau e um beijo, meus queridos.